Olá, queridos. Quem fala com você é o professor José Roberto e ainda dando prosseguimento no nosso devocional, nós estaremos fazendo uma reflexão no livro de Romanos, do capítulo 4 ao capítulo 7. E no capítulo 4, no versículo 1, diz assim: Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Queridos, o capítulo 4 de Romanos continua com o tema da justificação pela fé, introduzido nos capítulos anteriores. Nesse capítulo, o apóstolo Paulo ele usa o exemplo de Abraão para ilustrar como a fé sempre foi o meio de justificação. Paulo começa enfatizando que Abraão não foi justificado por suas obras, mas por sua fé em Deus. Ele cita lá em Gênesis capítulo 15, verso 6, que diz assim: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Paulo argumenta que esse princípio de justificação pela fé foi estabelecido muito antes que a lei ser dada e, portanto, aplicável a todas as pessoas, não apenas aos judeus. Aqui nesse capítulo, Paulo também aborda a questão de saber se a circuncisão é necessária para a salvação. Ele argumenta que a circuncisão era um sinal de fé que Abraão já havia demonstrado e não um requisito para a salvação. Paulo enfatiza que é a fé e não a circuncisão ou qualquer outro sinal externo que traz justificação e salvação. Finalmente, Paulo conclui, aqui em Romanos 4, enfatizando o significado da morte e ressurreição de Cristo para nossa justificação. Ele diz que Jesus foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Pela fé em Jesus, somos declarados justos diante de Deus e temos a certeza da vida eterna. Resumindo aqui o capítulo 4, Paulo usa o exemplo de Abraão para ilustrar o princípio da justificação pela fé. Paulo enfatiza que a fé, não obras ou sinais externos como a circuncisão, é um meio de justificação e salvação. Ele também destaca o significado da morte e ressurreição de Cristo para nossa justificação. A mensagem de Romanos 4 é uma mensagem de esperança e certeza para todos que colocam sua fé em Jesus Cristo. Aqui no capítulo 5 de Romanos, eu quero trazer também uma pequena reflexão no texto que diz assim no capítulo 1: Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados. Paulo enfoca os benefícios da justificação pela fé em Jesus Cristo. Olha que maravilha! Nesse capítulo, o apóstolo Paulo explica como os crentes têm paz com Deus, acesso à graça e esperança de vida eterna por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo começa enfatizando que os crentes têm paz com Deus por meio da fé em Jesus Cristo, e ele explica que antes da justificação éramos inimigos de Deus e sob sua ira por causa do nosso pecado. No entanto, pela fé em Jesus Cristo, fomos reconciliados com Deus e agora podemos ter paz com Ele. Esta paz não é apenas um sentimento ou emoção, mas é uma reconciliação real e duradoura com Deus. Aqui no capítulo 5, Paulo também explica como os crentes têm acesso à graça por meio da fé em Jesus Cristo. Ele diz que recebemos a graça de Deus que nos trouxe justificação e salvação. Essa graça não é algo que ganhamos ou que merecemos, mas é um presente gratuito que recebemos por meio da fé em Jesus Cristo. Paulo enfatiza que esta graça está disponível para todos os que creem, independentemente de sua origem ou pecados passados. Finalmente,
O apóstolo conclui aqui em capítulo 5, enfatizando a esperança de vida eterna que os crentes têm por meio da fé em Jesus Cristo. Ele diz que fomos justificados e seremos salvos pela vida em Jesus Cristo. Isto significa que podemos ter confiança em nosso futuro e esperança na vida eterna com Deus. Aqui em Romanos também 5, eu quero trazer esta formação na mente de todos vocês, que os benefícios da justificação pela fé em Jesus Cristo é o suficiente. Os crentes, eles têm paz em meio à fé em Jesus. Paulo enfatiza que esses benefícios estão disponíveis para todos os que creem, independentemente de sua origem ou pecados passados. A mensagem de Romanos capítulo 5 é uma mensagem de esperança e certeza para todos os que colocam a sua fé em Jesus Cristo. O capítulo 6 de Romanos, ele enfoca o relacionamento do crente com o pecado e a importância de viver uma vida santa. Ele também nos aplica que todos nós podemos ter uma vida reta mediante o livre acesso em Deus. Paulo começa fazendo a pergunta: vamos continuar pecando para que a graça aumente? Ele responde a essa pergunta com um retumbante não, e explica que os crentes morreram para o pecado e foram ressuscitados para uma nova vida em Cristo. Isso significa que eles não são mais escravos do pecado, mas agora são escravos da justiça. O capítulo 6 de Romanos, aqui também Paulo enfatiza a importância de viver uma vida santa. Ele diz que os crentes devem oferecer a Deus como instrumentos de justiça e não como instrumentos do pecado. Paulo explica que o pecado leva à morte, mas a justiça leva à vida. Ele exorta os crentes a se apresentarem e também terem sido levados e trazidos da morte para a vida e oferecer cada parte de si mesmo a Deus como instrumento de justiça. Finalmente, o apóstolo Paulo conclui aqui em Romanos capítulo 6, enfatizando que os crentes foram libertos do pecado e não se tornam mais escravos da justiça. Ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele encoraja os crentes a viver de maneira que reflita a sua liberdade do pecado e do seu compromisso com a justiça. E no capítulo 7, para nós encerrarmos a nossa leitura, nosso devocional, eu quero ler com você os 2 primeiros versículos do capítulo 7 de Romanos. Diz assim: o apóstolo Paulo faz uma analogia com o casamento. Ele diz: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem o domínio sobre o homem toda a vida? Verso 2. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Amados, esse capítulo 7 ele é muito rico, pois ele descreve a luta entre a lei de Deus e a natureza pecaminosa do homem. Paulo começa descrevendo o papel da lei em expor o pecado. Ele diz que não saberia o que é pecado se não fosse pela lei. No entanto, ele também diz que o pecado usa a lei para produzir mais pecado em nós. Isso cria um ciclo vicioso em que desejamos fazer o que é certo, mas nos vemos incapazes de fazê-lo por causa do poder do pecado. Paulo também descreve a luta entre a lei de Deus e a natureza pecaminosa do homem. Ele diz que quer fazer o que é certo, mas acaba fazendo o que é errado. Ele descreve essa luta como uma guerra dentro de si mesmo, com sua mente querendo obedecer à lei de Deus, mas a sua carne sendo controlada pelo pecado.
Paulo conclui em Romanos capítulo 7, descrevendo a vitória que está disponível por meio de Jesus Cristo. Ele diz que, por meio de Jesus, fomos libertos do poder do pecado e da morte. Ele enfatiza que, embora a luta entre a lei do pecado continue nesta vida, temos a esperança da vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa, nesta manhã, estar conciso de que o Senhor é a nossa justiça e nós morremos para o pecado, porque nascemos para a justiça de Deus. Fique com essa palavra, meu irmão e minha irmã, que você possa meditar no capítulo 4 ao capítulo 7 de Romanos. É rico, fala da justiça de Deus e fala da nossa justiça diante do eterno Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. Fique na paz.